Então agora, turma, que nós já criamos a nossa página, já desenvolveu, vamos dar mais vida para ela, né? Adicionar efeitos de movimento. Até agora, o único efeito que a gente tinha adicionado era esse brilho aqui, né? Que ele aumenta e diminui. Eu vou até atualizar minha página aqui. Vou visualizar uma nova tela. E é esse efeito aqui, ó, que o brilho daquele blur de fundo ele fica aumentando e diminuindo. Só que eu quero outros efeitos, né? E vamos iniciar pelos efeitos de entrada, ou seja, quando a página é carregada, ó, ela carrega, eu quero que ela carregue gradualmente, que tenha alguns efeitos. E aí, isso não existe uma regra, é bom você estudar bastante, ver referências. Eu gosto de fazer uma animação que é bem legal no cabeçalho aqui, ó. Que eu vou vir aqui, eu vou clicar no container, né, no header. Eu vim aqui em avançado, efeito de movimento. E vou colocar aqui, ó, um fade in down, ó. E ele vai fazer esse efeito aqui de entrada, ó. E eu posso colocar, por exemplo, talvez um atraso aqui, ó, para ele a página ser carregada e ele carregar depois. Eu coloquei 100 milissegundos, ó. Vou atualizar. Vamos ver aqui como vai ser, ó. Deixa eu tirar aqui só a barra do WordPress. Ó, atualizei a página, ela apareceu e ele chega depois. Então, ó, já começou a dar um ar mais vivo para nossa página, né? O que eu posso fazer em contraponto, já que ele está descendo, eu posso fazer essa tela aqui do Figma subindo, ó. Eu vim aqui, vou clicar nela, vou vir em efeito de movimento, animação de entrada, fade in, up. E agora vamos atualizar aqui. Vamos ver como ela vai carregar, ó. Olha que legal. Então agora, ó, já está tendo uma animação, já está executando a animação na nossa tela. E aí, outro elemento que a gente pode ter é esse elemento aqui de texto, a parte de texto aqui. Ele pode também ter o mesmo efeito, só que ele não vai se mover, ele só vai aparecer, ó. Então, eu vou vir aqui, efeito de movimento, animação de entrada e vou colocar um fade in. Vamos atualizar também. Ó, então, olha como ele está todo gradual, ó. Aparece e depois sobe. Então, isso aqui dá mais movimento para a nossa página, né? Como eu disse, não existe uma regra para esses efeitos, não existe um limite, é só a gente usar o bom senso, né? E não colocar o site com muito atraso de animação, de jeito que fique ruim para o usuário, né? Navegar pelo site. Mas a gente pode ir adicionando esses efeitos para dar mais impacto, né, visual na nossa página. Outro efeito muito legal também, ó, seria, por exemplo, eu usar aqui, vou vir aqui avançado, ó, nessa linha aqui que desce, né, eu posso vir, ó, e colocar um efeito também descendo, efeito de movimento, fade in, down. Vamos ver se vai ficar legal, que essa linha aqui, ela pede muito um efeito nela, né, de entrada. Olha só, vamos ver aqui. Ó, olha que legal, ficou legal. Só que eu acho que esse fundo se mexendo, eu acho que não ficou tão legal assim não. Não sei se talvez, ó, eu posso, ao invés de adicionar o efeito na seção toda, eu posso talvez adicionar o efeito só na linha. Ó, então vou colocar aqui, ó, linha. Vou adicionar o efeito só nela. Vamos ver aqui, ali avançado, né? Efeito de movimento, efeito de entrada. Não, fade up não, fade in, down. Vamos ver se vai ficar melhor só com a linha entrando. Isso, acho que ficou melhor. Só com a linha entrando. E aí o que a gente pode fazer é nesse fundo aqui onde tem o dots e o blur, a gente pode talvez colocar, ó, colocar aqui no dots um efeito de movimento, colocar o fade in, que é só para aparecer. Porque o blur, eu já tenho um efeito nele, né? Ele está executando um loop aqui, onde ele começa com 1 de opacidade, diminui e aumenta. Então eu não vou mexer no efeito do blur. Mas vamos ver no dot se ele aparecendo se fica legal também, ó. Ó, fica muito legal. Pode ver que o dot aqui, ó, ele vai aparecer gradualmente enquanto a linha desce, ó. E aí os outros elementos da página compõem. Nossa, esse efeito aqui ficou bem legal, que dá esse dinamismo, esse movimento. Talvez você pode até achar um pouco exagerado, como eu estou fazendo aqui para mostrar. Talvez pode tirar do cabeçalho, deixar ele fixo. Mas eu estou mostrando que formas que eu posso fazer com que a minha página ela fique mais dinâmica, ela fique mais interessante com esses efeitos de entrada, né? Eu acho que esse efeito aqui da linha ficou muito bom. Aqui ele se encaixou muito bem. A interface subindo aqui. Talvez eu poderia deixar esse aqui dessa tela e talvez o de cima não descer, mas isso aí são escolhas que a gente pode ir alternando. Outro efeito muito interessante, e nós vamos usar aqui o chat GPT, é o efeito de float, porque seria muito legal se essa tela ficasse flutuando aqui.
Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Vou falar para o ChatGPT, ó. Crie um efeito em CSS para que um elemento tenha uma animação infinita de flutuar, onde ela suba e... Deixa eu colocar espaço aqui. Onde ela suba e desça. Só para exemplificar. Que aí depois a gente faz melhoria dentro do próprio Elementor, né? Então aqui ele gerou esse código para mim. E vamos lá, vamos usar aqui, ó. Eu vou pegar, vou copiar. Deixa eu colar aqui, ó. Vou vir aqui, né? Onde eu tenho aqui a tela do plugin, né? Vou vir aqui avançado. CSS personalizado. Eu vou colar esse código. Novamente, nada aconteceu, né? Porque eu tenho que melhorar aqui para colocar ele de acordo com as funções do elemento. Então, vou colocar aqui o selector. E agora sim, ó, ele está subindo e está descendo. Só que olha como a animação ela não tá fluida, né? Ela não tá com uma coordenação muito boa. Não é esse tipo de animação, esse estilo aqui ficou muito rápido. E eu posso ajustando, ó. Posso melhorar aqui, ó, para essa animação durar 10 segundos. E só fazendo isso, ó, olha como ela já mudou, ó. A animação já tá melhor, ela já tá um pouquinho travada ainda, mas tá melhor. Outra coisa que eu posso fazer é tirar aqui, ó, esse 100%. Isso aqui é um truque que depois que eu fiz a primeira vez, eu falei, nossa, ele muda muito. Se eu deixar só o 0 e 50%, eu vou colocar aqui para ele subir 24 pixels, por exemplo. Se eu deixar só de 0 a 50%, a animação fica muito mais leve, muito mais fluida. Eu nunca entendi muito bem o porquê disso, mas tirando ali o 0 e o 100, tirando o 0 e o 100%, não. Tirando aqui o 100%, deixando só o 0, ela na posição 0, e o 50 na posição que eu quero, ele executa essa animação muito mais fluida. Então é isso, com um simples código ali que eu perguntei para o ChatGPT, sem entender de programação, apenas mexendo aqui nos números, na parte mais lógica, eu acabei criando ó, esse efeito de float aqui. Talvez para vocês aí na gravação ele pode ficar um pouco travado, né? Mas se vocês já acessaram aí a página do projeto, vocês estão vendo que ela rola muito bem, né? Essa animação aqui. E para continuar, o próximo efeito que eu pensei, ele tá aqui dentro dessa tela, aqui do Figma, da tela de plugin que a gente criou mesmo. Que é esse símbolo aqui, né, de gerando, seria legal se ele ficasse em loop, né, dando 360 aqui. E tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é linkando com o scroll do mouse, eu venho aqui em avançado, efeitos de movimento, e aqui eu venho aqui, ó, efeito de rolagem, eu coloco aqui rotacional, ó. Colocar rotacional, posso escolher para a esquerda ou para a direita, e olha quando eu vou rolando a página, ó. Deixa eu rolar aqui. Ele vai girando, ó. Deixa eu colocar uma velocidade maior. Vou colocar a velocidade 10 aqui, ó. Pode ver na medida que eu vou rolando a página, ó. Ele vai girando ali. Mas não é esse efeito que eu quero. Eu quero que ele seja um efeito em loop. Para isso, eu vou recorrer novamente ao CSS personalizado. E eu vou falar de novo com o nosso amigo, né? ChatGPT, eu vou falar com ele assim, ó. Crie um código em CSS para que um elemento gire em loop. Pedi para ele. Ele criou. Vou copiar esse código. Eu vim aqui, vou colar. Vou mudar aqui o elemento, né? Que ele entende que eu quero colocar numa classe elemento. Vou colocar aí selector. E pronto, já está girando. E aí eu preciso apenas mexer na velocidade dele, né? Que aqui ele está girando muito rápido. Claro que isso vai de projeto para projeto. Mas aqui eu vou colocar que eu quero que ele gire em 7 segundos. Posso colocar em 10 segundos, por exemplo. Se eu colocar 100 segundos, por exemplo, ele vai girar bem devagar. Ó. Tá girando, mas está bem devagar. Vou colocar 10 segundos. Vamos ver como está ficando. Acho que ficou numa velocidade boa, tá aparecendo ali que tá gerando alguma coisa, né? Quando a gente submete ali, envia algo, ele fica girando. Então, tá bem interessante esse nosso projeto. Vamos ver como tá ficando aqui. Vou atualizar. No geral, ó, vamos ver aqui, deixa eu atualizar a página. Os efeitos de entrada. O gerando tá funcionando aqui, então os efeitos estão funcionando muito bem. E agora, não sei se vocês viram na minha página, mas eu tenho um efeito aqui nessa imagem do Figma, que aqui é um efeito de movimento, que é linkado com o scroll, igual eu mostrei aqui anteriormente nesse gerando aqui, e ele é um efeito muito legal,
porque ele é um efeito duplo. Ele funciona com a combinação de efeitos. Então, eu vou vir aqui avançado, efeito de movimento, cliquei aqui na minha foto, né? Efeito de movimento. Vou colocar aqui, efeito de rolagem. Vou colocar aqui dois efeitos. Eu vou colocar o primeiro efeito, é o efeito de rolagem vertical. Então, aqui, ó, ele iria subir, só que eu quero que ele desça. Então, aqui eu já coloquei, ó. Então, ele vai descer. Tá vendo que ele já está descendo? Só que quando ela carrega, ó, tá vendo que ela tá vindo aqui para cima? Eu vou descer, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar, ó, que eu quero que ele execute apenas 50% do efeito, ou seja, é uma rolagem vertical que só executa o efeito para baixo, ó, de superior para baixo. Então daqui para baixo só que ele vai descer, ó. Então essa é a primeira parte do efeito. Essa é a primeira parte que a gente fez ali, a parte do efeito dela descer. Só que eu quero também que ele execute o efeito de aumentar, né, de escala. Eu quero que a escala aumente. Então, eu vou vir aqui, ó, eu posso vir onde eu estava aqui e vou selecionar mais um efeito, ó, a escala. E aí, eu quero que ele tenha um scale up, né, que ele cresça, que ele aumente de tamanho. Novamente, ó, eu quero que quando ele seja carregado, ele esteja do tamanho normal, ó, então posso diminuir aqui. E aí, aqui é muito ajuste, ó. Eu vou colocar, eu já sei que é 73%, porque eu já fiz o teste antes. Mas aí você teria que testar, ó. Vamos ver como tá ficando esse efeito, ó. Dito que eu vou descendo aqui, ó. Quando chega um ponto, a animação executa, ó. Ele começa a crescer e ele toma como se fosse um fundo aqui, né, da minha página, fica bem interessante, ó. Então, olha só como a gente combinando duas animações e olha o paralaxe aqui desse efeito, ó. Que legal que ele tá subindo ali, ó, em relação a esse aqui, ó. E ele gera um efeito muito legal dentro dessa combinação de animações, né? Uma coisa que eu vou adicionar aqui é o efeito desse texto digitando, apagando, digitando texto novo. Eu não vou explicar como eu fiz, porque isso envolve JavaScript, envolve outros elementos que não caberiam dentro de uma aula aqui. Eu teria que explicar muito bem isso. Eu só quero mostrar para vocês o que dá para ser feito. Eu vou tirar esse elemento aqui de texto, vou excluir, e eu vou puxar para cá um elemento de HTML. Vou puxar aqui para dentro. E pronto, puxei. Eu já preparei um código usando o ChatGPT e outras ferramentas, eu fiz uma pesquisa na internet, e eu achei um código que eu consigo colocar as frases e ele gera para mim aquele efeito de digitar e colocar, que é esse código aqui. Eu vou colar ele aqui e olha só como já está executando. Ó. Ele executa uma frase, ele apaga, depois ele faz de novo. Outra coisa que eu preciso fazer, né, é configurar o CSS, que eu já tenho pronto aqui, que eu também já personalizei. E eu vou colar aqui. Vou deixar esse CSS, todos esses códigos que eu estou usando aqui, nessa aula vai ter aqui embaixo, vocês podem entrar que vocês vão ver que já tem todos os códigos separados, tudo que eu usei aqui. Pode ver que ele sumiu aqui, é porque eu estou na tela de visualização, ó, tá vendo ali? Está executando e está apagando. Eu vou atualizar aqui e vamos ver como está ficando. Olha só, agora sim, ó, tá preenchendo ali. Ele fica um tempinho, ele apaga, ele aparece uma nova frase. Só que eu não quero que esse campo aqui de texto ele fique quebrando assim. Eu quero que ele fique fixo, que ele tenha a altura sempre se mantenha, independente do tamanho do texto. E para isso, ó, eu posso usar aqui, ó, a opção de altura mínima. E olhando aqui no arquivo do Figma, eu já vi que são 74 pixels de altura. Então eu vou vir aqui e vou colocar 74, ó. E aí agora ele tem uma altura mínima que vai ficar fixa, independente do conteúdo que está dentro dele. Vamos ver se funcionou, ó. Olha lá, ele está se mantendo, ó. E o texto preenche, o texto apaga. Ó, novamente ele vem. E não, ele não tá diminuindo e aumentando aqui o tamanho desse texto, né? Aqui está diminuindo e aumentando porque é o modo de visualização, mas se eu atualizar a página, ó, ele vai recarregar e vai mostrar aqui o texto do jeito que está e não vai estar quebrando mais essa altura aqui da linha. Então, com os nossos efeitos dessa primeira sessão aqui concluídos, eu vou pular essa aqui, que depois eu vou explicar, e eu vou fazer agora dessa parte aqui de baixo. Nessa parte aqui de baixo não tem muita coisa, eu quero só que, quando eu passar o mouse aqui nessa imagem, por exemplo, ó, no hover, então eu vou clicar na imagem, vou vir em estilo, e aqui tem normal e hover. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó, estilo, no filtro de CSS, eu posso deixar ela sem saturação, ó, deixa eu deixar sem saturação,
E aí, quando eu passar o mouse no hover, ó, deixar a saturação aqui, ó, em 100%, ó. Então, quando eu passar o mouse, ela vai aumentar a saturação. Eu posso também, ó, no hover aqui, ó, dizer que eu tenho animação ao passar o mouse. Eu vou colocar aqui a animação de float. Então, olha só, quando eu passar o mouse, ela vai subir. E aí eu posso fazer a mesma coisa com a segunda, ó. Posso vir aqui, estilo, hover, vou passar o mouse. Cadê o float? Colocar o float. E aí, obviamente, eu posso copiar e colar o estilo, né? Colar o estilo nas outras. Colar estilo e vamos ver como ficou, ó. Então, quando eu passo o mouse aqui nessas imagens, agora tem essa animaçãozinha aqui, né? Que a gente chama de micro interações dentro da página, né? Então, isso aqui é bem interessante. Nessa parte aqui de cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar fazendo em um para vocês, porque para essa aula não ficar muito extensa, essa daqui é a nossa última aula desse projeto, né? Ainda tem a parte do mobile para a gente fazer, mas eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Seguinte, eu vou duplicar esse ícone, essa imagem que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho o estado dela normal e aqui eu vou colocar o ícone na versão de hover que eu fiz o upload, que está aqui, ó. Eu vou clicar nela e vou selecionar. Agora eu vou adicionar classes, é mais um novo tipo. Pode ver que eu estou variando muito o estilo de animação, porque cada interação aqui eu estou mostrando que tem vários estilos de animações que a gente pode fazer, vários estilos de micro interações. Então eu vou adicionar classe, ó. Essa daqui é a normal, ó. Aqui em classe de CSS eu vou colocar aqui normal, e essa daqui é a classe de hover. Hover significa o quê? Quando eu estou passando o mouse. Então, essa daqui é normal e essa daqui é a hover, entendeu? Então, vamos lá. Compreendido, né? Normal e hover. Só que eu quero o seguinte. Eu quero que uma apareça no estado normal e a outra apareça no estado hover. Ou seja, quando eu passar o mouse dentro desse container aqui, ó, dentro desse bloco, eu quero que só essa apareça. Quando eu estiver com o mouse aqui fora, eu quero que só a de cima apareça. Então, eu vou colocar o código dentro do container, porque é uma coisa interessante. A gente tem que trabalhar com o CSS e trabalha ali no efeito literalmente de cascata, né? Então, se eu quero que o efeito seja executado quando eu passar o mouse no container, eu não posso adicionar o código dentro da imagem, dentro do ícone aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, no card 1 e vou escrever o seguinte código, ó. Você escreveu o seguinte, CSS personalizado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que o ponto hover, ou seja, eu estou falando que essa imagem de baixo, né? A opacidade dela, é 0. Por quê? Porque eu estou com o mouse fora dali. Então, eu vou continuar escrevendo aqui. Eu vou dizer que quando o seletor, quando eu falo seletor, eu estou falando do container, né? Eu estou falando daqui. Se eu estou adicionando código aqui no container, o seletor é relativo ao container. Quando o seletor tiver hover, ou seja, eu tiver com o mouse em cima desse container, aí o ponto hover, que é essa imagem que a gente acabou de falar que a opacidade dela é 0, por isso que ela escondeu, o ponto hover vai ser o quê? De opacidade 1, que a opacidade 1 é a opacidade de 100%. Então vamos ver se está funcionando, ó. Passei o mouse, eu ativei ali o código de baixo, seletor hover, ou seja, eu estou com o mouse dentro desse container, opacidade 1. Opa, tirei. Não está com o mouse ali, eu estou puxando de cima. O hover é a classe da minha imagem, opacidade 0. E agora eu vou só fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para o normal, né? Para a imagem que é a normal. Eu dei a classe de normal. Só que a normal já é o contrário. A opacidade dela é 1, mas quando o seletor hover na normal for aplicado, ela vai ficar com 0. Então, olha só. Agora, quando eu passo o mouse, a de cima some, a de baixo aparece. Eu tiro o mouse, a de baixo aparece, a de cima some. Muito interessante. Só que aí, eu quero que elas duas estejam no mesmo espaço para uma sumir e a outra aparecer tomando o mesmo espaço, né? Não faz sentido ter duas imagens, elas aparecendo lá em cima e lá embaixo.
Eu posso clicar nessa imagem aqui, que é de baixo, né? Tá vendo? Ela até escondeu, mas eu tô selecionado nela. Ela escondeu porque eu tô com o mouse fora. Vou vir aqui, ó, em posição, vou colocar absoluto. Vou colocar que ela é à esquerda superior. Logicamente, agora, ó, quando eu passo o mouse, ela toma o espaço da imagem. Então, esse foi o princípio. Eu vou deixar esse código aqui para vocês estudarem, mas basicamente o que eu fiz foi dizer aqui para cada, dentro do CSS, dentro desse container aqui, eu disse o que vai acontecer com as imagens de acordo com o efeito do mouse. E agora, tem só mais uma coisa que eu quero fazer. Ó. Quando eu passo o mouse aqui, olha que ela muda muito bruto. Eu posso adicionar um atraso nessa animação, né? Adicionando um atraso nessa animação, eu deixo ela mais suave. Ó. Então, vou vir aqui no card, onde está aquele CSS, vou vir aqui em responsivo, ó. E eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui a transição de opacidade, ó. Transição de opacidade vai durar 0.3 S, ou seja, 0.3 segundos. E aí, eu posso copiar aqui, ó. Vou dar copiar, e eu posso colar aqui embaixo também, ó, na normal, né? Então, ó, a transição de 1 para 0 vai durar 0.3 segundos, e a transição de 0 para 1 vai durar 0.3 segundos. Logo, quando eu passar o mouse, ó, vai ter esse efeito mais suave. Eu posso colocar aqui, ó, para ficar mais visível, vou colocar 1.3 segundos aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá como ele vai ficando mais suave. Eu vou deixar aqui por padrão, vou deixar no... Deixa eu ver se o ponto 8 vai ficar bom ou se vai ficar muito devagar ainda. Ponto 8. Não, ficou muito devagar. Vou deixar ponto 5. Ó, agora sim, ó. Então, ó, olha só o que está acontecendo. Ele está transicionando entre um e outro, de acordo com a regra do CSS que eu fiz. E eu estou tendo esse efeito. Isso aqui, vale lembrar, é uma das formas de fazer isso. Eu poderia fazer isso de diversas outras formas. Eu estou mostrando aqui para vocês como a gente pode ter vários efeitos diferentes dentro de uma página usando recursos diferentes. E aí eu vou fazer aqui dessa parte de baixo toda e eu já volto porque eu vou repetir o processo aqui em tudo. Eu já volto com tudo feito aqui. Então voltei aqui, ó. Agora a gente tem a nossa animação sendo executada em todos os cards, né? No card 1, no card 2, no 3 e no 4. Eu deixei essas variações aqui dos ícones lá no arquivo do Figma. Então hoje, se você acessar, você já vai ter aqui essas duas versões do arquivo. Mas é uma forma que a gente usou aqui para a gente ter uma animação na nossa página. Vamos atualizar aqui, ó. Deixa eu atualizar e vamos ver como está ficando. Então, olha só, a gente vai ver aqui nossa animação de entrada, né? Então, ela funcionou tudo direitinho. Desceu a página aqui, vai ter aquele zoom daquela imagem com ela descendo. Aqui, o hover, as imagens aqui. Eu posso adicionar ainda um hover nesse botão aqui, né? Ó, eu posso adicionar para ele trocar de cor de fundo, por exemplo, ó. Posso vir aqui nele, estilo, fundo, ó. Tipo de fundo, vou colocar o hover. E eu posso pegar as duas cores aqui do próprio projeto, né? Pegar aqui, ó, essa cor aqui, na de baixo, essa outra cor aqui, usando o próprio conta-gota aqui do elemento. Então, olha, quando eu passo o mouse, ó, eu posso fazer o seguinte, o ângulo aqui eu posso deixar 90, né, que é o ângulo para ele ficar em linha, na horizontal, né. Então, olha só, quando eu passo o mouse, eu posso trocar a cor da fonte também, cor do texto. Eu vou deixar branco aqui, ó. Quando eu passar o mouse, ele vai ficar branco, ó. Então, olha só que legal. Já estou adicionando aqui mais interações dentro da minha página. O hover é muito importante para o cliente, para o usuário, né, entender aqui que tem um botão, entender que isso aqui é clicável. Eu posso, por exemplo, fazer um código bem interessante, que eu vou deixar aqui para vocês também, mas não cabe agora ficar mostrando como fazer, ó. Deixa eu achar aqui. Vamos usar esse aqui, ó, na tela do plugin. Eu vou mudar o mouse. Eu vou colocar um código que ele vai alterar o mouse. Quando eu passar o mouse ali dentro, o mouse vai virar outra coisa, ó. Tenho ele pronto aqui, deixa eu só copiar. Vou vir aqui em avançado. Aqui onde já tem essas animações de float, ó, vou vir aqui embaixo e vou colar, ó. Isso aqui está falando que quando o seletor estiver ativo, ou seja, quando tiver aqui, quando for, esse efeito vai ser aplicado apenas aqui à tela de plugin, né? O cursor vai ser o URL e aqui tem um link de uma imagem que eu fiz o upload.
Então, olha só o que acontece quando eu passo o mouse. Isso daqui é um PNG que eu salvei lá no Figma, e aí ele faz esse efeito de quando eu tô com o mouse aqui, ó, quando eu tô com o mouse dentro da interface, ele muda meu mouse para outra coisa. Eu posso colocar também, talvez na imagem aqui, ó, deixar na imagem aqui também. Ó, então quando eu tô com o mouse em cima de tudo aqui, tanto da imagem quanto do plugin aqui, o meu mouse muda para outra coisa. Então, são detalhes que a gente pode adicionar na nossa página que ao longo do tempo a gente vai aprendendo. Dentro do Web Process, a gente tem muita aula extra, a gente tem lá o Drops, que são as aulas extras, onde a gente tem muito conteúdo, tem mais de 40 aulas só de dicas extras nesse sentido. Com isso, a gente conclui essa parte aqui das animações, né? A gente adicionou aqui os efeitos de entrada, todos os códigos que eu usei aqui eu vou reunir no Notion e vou deixar aqui embaixo o link. Então a gente adicionou os efeitos aqui, a gente tem a animação de float, né? O mouse personalizado, a gente tem aqui os cards. E agora a gente vai partir para a responsividade do projeto.